Então agora é a hora da vinheta. Pô, então, cara, não tem corte, vai ter vinheta, cara. Não tem corte nessa porra. Tá Cara, certo. Seis, 5. Erro crítico. Bom, então vamos lá. Ah. Vamos à nossa quarentena de todo dia. De todo dia não, né, cara? Mas pelo menos semanal, né? Acho que a gente nunca gravou tanto quanto esses últimos episódios, né, cara? Ou pelo menos com tanta frequência. sim, cara. Pois é, a gente tá gravando. A gente conseguiu publicar um vídeo e 15 dias depois publicar outro, cara. Né? A gente Pois é, publicou cara. um áudio 15 dias depois. A gente não tem muito costume disso aí, não, cara. Pois é, cara. Pois é. Mas aqui estamos e a quarentena continua e o erro crítico continua em quarentena, obedecendo, diferente do Ciro, que, como ele disse hoje na mensagem, né, está praticando a desobediência civil. Diferente do Ciro, nós continuamos em casa, bonzinhos, quietinhos, obedientes, Exatamente. esperando todo esse alvoroço acabar. Eu acho que, se não me falha a memória, estamos chegando a um mês, eu acho, de quarentena oficial decretada pelo Estado, né? Pelo governador, sei lá. A gente tá aqui em casa, a gente tá há um mês já em casa. E foi um pouco depois que foi decretado o estado em São Paulo, né? Mas aí as pessoas já estavam ficando em casa e etc, porque os problemas já tinham começado, né? Mas já podemos considerar que é um mês, cara, um mês. E ainda acredito que mais um mês a vir, ou por vir, porque não sei se acaba antes de um mês, não. Vamos ver, né? Vamos ver como desenrola aí os próximos capítulos. Isso Mas aqui no nosso bate-papo, já estamos entrando no dia 3, né? Para nós é o dia 3, terceiro dia de quarentena para o erro crítico. É isso aí. E hoje vamos buscar outro tema relacionado ao que a gente vem fazendo nesses episódios não, né? Nessas gravações aí de quarentena, nessas lives, né? A gente vem falando de coisas relacionadas à cultura pop, que citam aí, que fazem parte dos cenários apocalípticos ou pós-apocalípticos, pandemias e etc. A gente fez o primeiro episódio sobre epidemia. Nosso segundo episódio foi sobre catástrofes naturais e tudo mais. E hoje, Adilson, a gente vai para falar o que acontece depois, né? Tudo que a gente falou até agora basicamente é o durante o fim do mundo. Mas de uma vez que o mundo acaba, o que acontece na sequência? Isso também acaba sendo algo muito, muito comum, até mais comum na cultura pop de uma maneira ou de outra, ou pelo menos mais conhecido pelo grande público, que são os cenários pós-apocalípticos, né? Então, partindo do pressuposto que algo aconteceu, seja um desastre, seja uma epidemia, seja qualquer coisa que fez com que o mundo não fosse mais o mesmo e que, a partir daí, estamos num cenário posterior a esse cataclisma, né? Então, isso é conhecido na cultura pop como cenários
ou mundos pós-apocalípticos. Então vamos partir do pressuposto que o que a gente falou nos 2 episódios anteriores seriam maneiras de se chegar a esse cenário agora, né? De pós-apocalíptico. E é isso que a gente vai falar no episódio de hoje, um pouquinho sobre como é que a cultura pop aborda isso, e vamos tentar relembrar algumas coisas que pra gente aí marcou em relação a cenários pós-apocalípticos na cultura pop. Exatamente. Não que os assuntos pré ou durante apocalipse se esgotaram, mas a gente, para variar aí os temas, a gente vai acabar entrando nesse cenário pós-apocalíptico, mas ainda a gente aí prometeu zumbis, a gente tem os alienígenas, a gente tem outros assuntos aí pra gente abordar nesse quarentena aí do erro crítico. Exato. Mas no dia de hoje, o dia 3, é pós-apocalipse. Exato. Lembrando que a gente está falando dessas questões de destruição ou de cenários catastróficos ou de fim de mundo, simplesmente por uma questão alegórica, né? Não é isso que a gente deseja para o universo e muito menos para as nossas vidas, mas é só uma maneira da gente fazer um paralelo mais divertido e tentar fugir um pouco dos problemas sérios aí do dia a dia que esse vírus está causando e tentar tirar disso alguma coisa um pouquinho divertida, né? E é exatamente o que você falou, não é porque a gente está falando agora de pós-apocalíptico que acaba a quarentena do Rio Crítico aqui. Como a gente acredita que deva ter mais alguns dias ainda nessa situação de pessoal em casa e tal, possivelmente a gente vai falar de outras coisas ainda associadas a essa temática de fim de mundo na cultura pop, né? No mínimo mais um episódio, né? No mínimo mais um aí pro fechamento, que eu acho que quando as coisas começarem a se normalizar, a gente faz pelo menos mais um aí, geralzão, alguma coisa, a gente pensa em alguma coisa para fechar essa série de lives do erro crítico aí sobre quarentena, né? É isso aí. Então vamos entrar no nosso tema, mundos pós-apocalípticos na cultura pop. Bora lá, então. Vamos lá, cara. Como é que começou essa ideia de pós-apocalíptico para você? Vamos começar do começo, né? O que quando a gente fala em cenários pós-apocalípticos na cultura pop, João, para você o que vem aí? Qual que é a primeira imagem que vem? Começo e pós-apocalíptico é um negócio meio extremos, né? Os pontos do negócio, como diz aquela canção suave, né? Esse é o começo do fim, é o fim do começo, né? Aquela melodia romântica do Black Sabbath, né? Mas, cara, eu acho que assim, a gente pode começar com uma coisa que eu não sei se foi o início ou não, mas eu acho que nada mais justo e da gente dar uma pincelada, porque é uma coisa que merece um episódio exclusivo e tal, que é Mad Max, né, cara? Tipo, acho que a gente pode começar falando alguma coisa sobre Mad Max, que eu acho que retrata bem isso daí de cenário pós-apocalíptico, e até acho que mais a partir do segundo filme, né, do que do primeiro. O primeiro tem outra pegada, mas eu acho que dá para começar a falar, você não acha não? Pelo Mad Max? Legal. Eu acho que sim, até porque talvez seja uma das, ou se não a primeira experiência que a nossa geração teve com esse cenário pós-apocalíptico na cultura pop, né? Lembrando que a gente vem de uma época que não existia internet, né? Então, assim, quando a gente começou a consumir cultura pop, esse termo pós-apocalíptico talvez nem existisse, né? O Mad Max, ele foi um fenômeno cultural por ser um filme... O primeiro, por exemplo, que é pouco falado e pouco lembrado até, né? Porque todo mundo fala Mad Max, exatamente lembra do 2, né? Que é onde a gente tem o cenário pós-apocalíptico. E o 3, que foi o que talvez tenha sido o mais popular ali, porque teve Tina Turner, etc. E agora a gente teve aí, alguns anos atrás, o 4, que trouxe de volta todo o universo do Mad Max para o cinema e para a cultura pop. No primeiro, o Mad Max não tinha um cenário pós-apocalíptico. Ele era um cenário meio de destruição, era um cenário meio dark, assim, mas não se
falava disso, tanto que até eu me lembro que o prelúdio de narração ali que começa o primeiro filme do Mad Max, ele não foca nisso, ele simplesmente fala que existem esses policiais que patrulham ali as estradas que estão próximas aos desertos australianos, né, aos outbacks, e esses caras ficam ali perseguindo gangues de motoqueiro, etc, mas a vida é normal, tanto que o plot do primeiro filme, o Max, que é o Mel Gibson, ele vai sair de férias com a família, né? Ele tira alguns dias ali porque o parceiro dele morre e tal, e ele vai, o capitão da polícia fala, cara, você não tá bem, tira umas férias, né? E ele vai tirar as férias. Aí acontecem algumas coisas, e aí a gente tem um filme muito mais de drama familiar e uma história de vingança do personagem do que esse cenário pós-apocalíptico. Essa ideia de, puto, o mundo mudou veio no 2, né? Que é onde aí sim a gente tem um prólogo no filme que fala que houve um cataclisma nuclear, né? E isso mudou todo o planeta, e agora as pessoas já não vivem mais em sociedade, já não existe mais o conceito de país, cidade, etc. E basicamente as pessoas sobrevivem nesse deserto australiano ali, pelo menos nessa região, que é onde se passa a história do Mad Max, e aí sim a gente tem o cenário pós-apocalíptico padrão, né? Sim. Os desavisados podem até agora, né, hoje que já tem 1, 2, 3, teve aí um quarto filme, então os avisados podem até confundir o primeiro filme com o cenário pós-apocalíptico, porque, cara, é estrada no deserto. Isso, o filme é praticamente a grande parte do filme, são perseguições na estrada no deserto, os motoqueiros, né, que são uma gangue de motoqueiros ali, que são tipo os vilões, né, no primeiro filme também, né, aparecem outras gangues bem com aquele visual bem punk, né, nos outros filmes, no 2, no 3 e tal, e no primeiro também tem essa pegada, então se os avisados podem até achar ali que o primeiro filme já tem esse cenário, já que, como você mesmo disse, o Mad Max ele é muito lembrado por causa disso, né? Por causa do cenário pós-apocalíptico, que ele apresenta no segundo, no terceiro filme, e agora mais recentemente esse filme é o que? 2017? 2017, 18, acho que é 17. Uma coisa assim. É isso aí. O Fury Road. E o legal que além do cenário apresentado assim, por muitos da nossa geração, nos 80, nos 90 e tal, que passava muito na TV aberta, né, nos filmes, ele colocou também uma coisa bem bacana, que a gente gosta muito de falar, que é o desenho do herói, né, cara, porque o Max é um cara... É um herói emblemático, né, cara? Aquele que dá nome ao filme, né? O cara é um personagem muito forte, né, na cultura pop, né? Muito copiado e aproveitado esse personagem, né? Em vários outros... eu lembro que, cara, tipo, tinha filmes na época, assim, eu não lembro o nome do filme, mas se pegar alguns filmes do Van Damme, assim, que você vê escrachado o próprio Van Damme fazendo o personagem principal e pô, cara, isso daí é um pouco do Mac. Esse arquétipo, né? Eu acho que esse arquétipo do cara solitário que não tem muita motivação, porque, assim, de novo, o Mad Max ele é conhecido muito pelo 2 e o 3, né? E o 4. O primeiro é um filme mais esquecido. Ele é um filme muito mais difícil de assistir, é um filme mais lento, é um filme que, assim, você tem que ter uma paciência, é um filme indie, que inclusive tem todo um histórico bacana de produção, que é um filme que foi dublado, ele é um filme australiano, o Mel Gibson é um autor australiano, né, ele surgiu em Hollywood por conta do Mad Max, quer dizer, foi para Hollywood depois do Mad Max, e foi dublado, porque o público americano não conseguia sequer entender o que os australianos falavam com o sotaque, com todas as características linguísticas do inglês australiano. Então esse primeiro filme ele tem essa ideia, é um filme mais cult, né? E é nesse filme que você entende quem é o Max.
né? É por conta do que acontece nesse primeiro filme, que é a tragédia do herói, do personagem, que leva ele, que aí sim, é isso que você está falando, esse arquétipo que a gente conhece, né? Do cara que, pô, ele não tem nada, ele não deve nada para ninguém, ele não tem ninguém com que se preocupar, ele é um lobo solitário, mas ao mesmo tempo ele é um cara super altruísta e todo mundo que cruza o caminho dele, ele meio que se sente impelido a ajudar. Aí você fala, pô, mas por que esse cara faria isso do nada? Ele não tem família, ele não tem motivação, tudo isso acontece, tudo isso é resolvido no primeiro filme. E aí a partir daí a gente consegue enxergar um herói que é meio que uma folha em branco e que ele serve só a um propósito de guiar a história e ter esse arquétipo do herói, né? Então assim, a jornada dele para se tornar um herói aconteceu no primeiro filme. No 2, 3 e 4 a gente só vê o resultado disso. Sim. Pô, cara, eu acho que a gente falou bastante aí do Mad Max. Eu acho que o Mad Max vai ter um episódio só pra ele, né? Uhum. Vamos ficar por aí. Eu acho que vale a referência como primeiro, um dos primeiros obras cinematográficas dentro desse cenário pós-apocalíptico que a gente possa ter tido contato. Uhum. Eu acho que o arquétipo do personagem. E só para encerrar, eu acho que o que o Mad Max traz para essa discussão? Ele traz um dos modelos de cenário pós-apocalíptico. É um cenário pós-apocalíptico nuclear. Então, assim, houve desastres nucleares, houveram guerras, isso é explicado no 2 e um pouco no 3, nos prólogos dos filmes, e por conta desse desastre nuclear, a sociedade parou de existir como a gente conhece hoje e se tornou um mundo pós-apocalíptico por conta do desastre nuclear. Existem outras maneiras de se fazer um cenário pós-apocalíptico, né? Essa é uma delas. Muito copiada, né? Muito repetida. Exato. Não copiada porque provavelmente teve coisas antes na literatura, sei lá. Tem, até tanto na literatura como no próprio cinema. Por exemplo, o Planeta dos Macacos da década de 60 existe um universo que é um mundo pós-apocalíptico por conta de um desastre nuclear. Que é diferente do que tem hoje, né? A série nova do Planeta dos Macacos, ela é um mundo pós-apocalíptico com base numa pandemia viral. Então acontece um desastre biológico com vírus lá que se cria no primeiro filme dessa nova trilogia do Planeta dos Macacos, e esse vírus leva a um futuro pós-apocalíptico que não tem nada a ver com bomba nuclear. Mas a primeira série do Planeta dos Macacos, que é bem anterior ao Mad Max, já era um mundo pós-apocalíptico que também veio de um desastre nuclear. E falando disso, cara, outra referência muito forte, eu acho, da época, assim, pelo menos para mim, acho, e que a gente já falou sobre ele no nosso podcast, no Eu Crítico, e que é causado também por uma guerra, nuclear e tudo mais, mas que resultou num cenário pós-apocalíptico um pouco menos, digamos, caótico dentro da estrutura da organização da sociedade como um todo, do Estado, do governo tal, e das Forças Armadas e tal, mas é um cenário modificado por uma guerra nuclear e um cenário pós-apocalíptico que é o Akira, né? Uhum. O Akira também tem uma questão de desastre nuclear, né? O mundo que a gente conhece no Akira, a gente tem um episódio realmente que a gente falou só do anime, né? Até falamos um pouco sobre o mangá também, mas quem quiser dar uma olhada lá nos nossos episódios anteriores, que eu acho que um dos primeiros que a gente falou foi das primeiras obras que a gente abordou foi o Akira. E é um cenário pós-apocalíptico mais sci-fi, né? Assim, diferente do Mad Max, que assim, o pós-apocalíptico do Mad Max é um pós-apocalíptico onde a destruição tomou conta, né? Então assim, sobrou-se pouca tecnologia. O Akira é um pós-apocalíptico mais cyberpunk, né? É aquele, assim, houve guerras nucleares que mudaram a lógica do mundo, mas esse mundo novo, pós-apocalíptico, ainda tem uma evolução, ele apresenta uma evolução tecnológica em relação ao que veio antes.
O Mad Max não, tanto que no Mad Max, no 3, por exemplo, o grande mote, e no 4 depois é água, os caras estão brigando para tentar conseguir um pouco de gasolina que restou no mundo, porque eles precisam fazer as máquinas continuar girando, né? No Akira não, no Akira a gente tem arma laser, né? No Akira a gente tem um cenário mais cyberpunk, mas realmente é pós-apocalíptico também. Sim, ele destoa bem, apesar do fato, né, da guerra e tudo mais, ele destoa bem nesse cenário, né, que tipo, ali no Mad Max se perde tudo que se construiu, né, o que se conhece em relação não só à indústria, mas à sociedade, como se organizar, então assim, é uma coisa bem tribal, né, tem as tribos, os caras se organizam em tribos, que existe também no Akira, né, mas são mais características mais gangues, né, no Akira tem muita gangue, as gangues que vivem lá na velha Tóquio, que se aventuram na velha Tóquio e tudo mais, e já no Mad Max mais tribal, né, a galera que se junta para tentar criar ali praticamente ali uma sociedade meio que fazendo um paralelo meio besta assim agora, mas é uma coisa meio indígena, né? Não, mas tentando viver de recursos ali, poucos que existem, e tentando sobreviver de uma maneira meio tribal mesmo, assim, né? Meio indígena, né? Talvez a grande diferença entre o Akira e o Mad Max, a ideia pós-apocalíptica deles é que, assim, eu entendo que o Mad Max ele tem um conceito mais puro do pós-apocalíptico, que é o seguinte: houve um apocalipse, o mundo acabou como a gente conhece, né? Sim. E aí, dos restos, as pessoas tentam sobreviver, como você disse, numa questão mais tribal, não existe mais o conceito de cidade, governo, etc. No Akira, houve guerras nucleares. Mas essas guerras nucleares não destruíram o mundo e a sociedade, elas só reorganizaram como as coisas vão ser daqui para frente. E com isso não se perdeu o nível tecnológico, porque tanto que, lembra, o Kaneda, o Tetsuo, eles vão à escola, né? Existem polícia, existe governo, existe exército, existe uma estrutura social que, por mais que houve um cataclisma nuclear, se manteve algumas coisas, né, de sociedade. O Mad Max não, é terra arrasada, né? É que você falou, é deserto e nego não sabe o que come, porque não existe indústria para produzir comida. Então, é bem, enfim, acaba uma sociedade tribal, né? As tribos, exato, né? São formadas tribos e diferente. Uma outra obra que tem essa ideia pós-apocalíptica que mantém um nível tecnológico, ou às vezes até melhora esse nível tecnológico, é, por exemplo, o mundo do Exterminador do Futuro. Não o mundo presente, né? A história da Sarah Connor, do Kyle Reese e tal. Mas, por exemplo, o mundo que se fala da onde vieram os exterminadores, né? Lá no futuro. Então, esse futuro, houve uma guerra entre homens e máquinas, né? Teve o dia do julgamento lá, que é o que eles tentam impedir no segundo filme, e o que está acontecendo lá naquele futuro, que é explorado um pouco no 4, né? É um mundo pós-apocalíptico, né? Então, assim, a sociedade foi destruída, os seres humanos agora sobrevivem, só que a tecnologia cresceu muito, porque as máquinas que dominaram o mundo evoluíram absurdamente a tecnologia. Né? Então aí seria um cenário que pega um pouco dessa ideia do Mad Max de arrasou, mas ele pega um pouco dessa ideia do Akira que o nível tecnológico aumentou nesse cenário pós-apocalíptico. Que também no Exterminador há necessidade, né, por causa porque assim tem um fator que até justifica um pouco, acho que esse crescimento tecnológico, inclusive por parte dos humanos, né, dos sobreviventes, é que ainda existe um inimigo em comum, né, cara, e as máquinas e tal, então os caras não podem parar para continuar aí tentando manter a raça humana em pé, né, então assim, os caras têm que usar de tecnologia para combater a tecnologia, né. Até para existir a ideia que na época presente, antes do apocalipse, né, antes da catástrofe, não existia viagem no tempo. A raça humana não tinha dominado essa tecnologia. E só existe o mundo Exterminador do Futuro porque no futuro pós-apocalíptico
A tecnologia evoluiu Exato. tanto ao ponto de se inventar viagem no tempo para poder justificar a história. Então, realmente, teria que fazer sentido, teria que ter essa evolução tecnológica, porque senão não teria filme, né? Não teria a ideia básica do filme, que é depender dessa viagem no tempo para poder ter uma história, né, cara? Sim. Mas é bem justificável a tecnologia nesse cenário. Cara, mas você falou de uma coisa legal, que é o Exterminador do Futuro aí e tal, que tem um pouco, né, disso, meio Mad Max, ó, coisa cruzada com aquilo. É uma coisa que a gente não pode deixar de citar, né, cara, que tipo assim, existem coisas não tão bacanas também, e falando de Mad Max e das coisas que são copiadas e aproveitadas, a gente não pode deixar de citar o Waterworld, né, cara? Qual? Desculpa, cara? O Waterworld. Ah, pelo amor de Jesus. A gente até falou. Inclusive, cara, o Kevin Costner, ele tem dois grandes expoentes de filmes pós-apocalípticos aí, né? A gente tem um episódio também do Erro Crítico aí, que é o Se Você Daria Uma Chance, do Kevin Costner, e nesse episódio a gente fala sobre o Waterworld, que é um mundo pós-apocalíptico ripado total do Mad Max. A diferença é que eles trocaram o deserto por oceano, né? Então, no que o Mad Max navega ali nos oceanos, eu nem lembro o nome do personagem do Kevin Costner, navega num barquinho no rio. E assim, é o Mad Max na água mal feito, cara, porque até o personagem é igual. Trocou a gasolina por terra. Por terra, exatamente. E é tão ripado, cara, que o próprio personagem é como se fosse o Mad Max, velho. A única coisa que eles mudaram ali é que eles fizeram o cara depois ser meio que um mutante, né? Porque ele respira debaixo d'água e tal. Mas ele é um cara taciturno, ele é um lobo solitário que vive ali na vidinha dele, sabe muito bem se adaptar àquele cenário, tal como o Mad Max sabe se adaptar ao cenário da falta de comida, de água, de gasolina no deserto. O personagem do Kevin Costner faz isso muito bem na água. Mas é exatamente o que você falou, é um péssimo exemplo de cópia, porque é uma bosta o Waterworld, né? É triste mesmo. E o Kevin Costner tem um outro pós-apocalíptico, que eu acho que eu não sei o que aconteceu ali nessa época da vida dele, mas ele estava investindo nisso, que é o Mensageiro. O Mensageiro é um filme pós-apocalíptico, onde o Kevin Costner existe ali, a sociedade acabou, eu nem lembro se foi desastre nuclear, guerra, porque esse filme é muito ruim. E ele tem como missão restituir os Correios, porque na visão desse filme a coisa mais importante a resolver na sociedade são os serviços de postagem. Oh, caraca, velho. E é um cenário pós-apocalíptico também. Mas você pode conferir as coisas boas também do Kevin Costner lá no nosso episódio, dentro do nosso quadro E Você Daria Uma Chance para Kevin Costner. Também é um dos primeiros, eu acho. Não é? É sim. Nos primórdios. Exatamente. Então, 2 anos ou mais. Existem filmes, cara, que foram, assim, que são nitidamente cópias do Mad Max, mais recentes também, mas que deram certo. Por exemplo, o Livro de Eli, com Denzel Washington. Cara, é basicamente uma recontagem da história do Mad Max. Ali é muito parecido, né? Um cara, lobo solitário, que manja pra cacete, sabe lutar, se vira muito bem, etc. No mundo pós-apocalíptico, onde não tem comida, a sociedade se desfez, não tem governo, tal. Ele é um heróizão, só que ele é um pouco mais articulado do que o Mad Max, né? Porque o Mad Max, eles exploram muito esse lance do cara ter ficado sozinho muitos anos, né? Ter perdido a família, então ele não tem contato social, ele não sabe lidar com as pessoas e tal. Que no 4, por exemplo, do Mad Max, eles exploram isso muito bem. O Max é praticamente um bicho, né? E no Denzel Washington, no Livro de Eli, já não. Já é um cara mais articulado, ele sabe falar, ele sabe cuidar, ele é um cara mais culto, né? Ele conseguiu manter essa sanidade. Se a gente fosse falar em D&D, ele seria um guerreiro e não um bárbaro. O Mad Max é um bárbaro, né? O Mad Max não é um guerreiro, é um bárbaro. E tem uma pequena diferença também, que o Max, ele é um sobrevivente, né, cara? Então, assim, ele não tem, assim, muito um objetivo ali, né? Ele tá... A vida tá levando ele, e ele tenta sobreviver e lidar com as situações ali que aparecem diariamente para ele. O
o Eli, ele tem aquele objetivo, né, final, que é manter o livro, né, que tem eu não vou falar que livro que é, mas tem a ver com o livro, por isso que chama o livro de Eli. Uhum. E ele tem essa missão, né, esse objetivo de manter as ideias e o espírito desse livro vivo, né? Então isso também é uma força motriz um pouco diferente para o cara, né? Sim. O livro de Eli, o personagem do Denzel Washington no livro de Eli, ele tem sim um objetivo. É exatamente o que você falou. O Max, no Mad Max, o objetivo dele é se manter vivo. Ele não tem que... Tanto que toda vez... Acontece isso no 4, acontece isso no 3, acontece isso no 2, quando aparentemente ele consegue um objetivo, né, do tipo, olha, eu poderia ficar aqui e tocar minha vida. Ele não consegue lidar com isso. Ele vaza. Porque, tipo, ele não consegue viver em sociedade, ele não consegue estar perto das pessoas. Por mais que ele seja um herói, tal, ele se desprendeu, né? Até, de novo, por tudo que acontece no primeiro filme, que é pouco explorado depois, mas quem assistir toda a série, acho que pega bem por que o Max se desprende tanto da sociedade. O cara o Denzel Washington no livro de Eli, não, ele tem uma puta motivação, tanto que o ciclo do personagem dele ao final do filme acaba quando ele consegue ali, de alguma maneira, fechar o círculo que ele tá tentando buscar, né, cara? Ele é um personagem mais completo. Não tô dizendo que é mais legal, mas o personagem do Denzel Washington, ele tem uma jornada mais completa. O personagem do Max não tem uma jornada completa. É até justificável pelo primeiro, né? O Max, ele meio que tem... No primeiro, ele é um objetivo que ele tem digamos ali, uma vingança para ser cumprida, né? E depois que ele completa aquilo, a vida dele fica vazia, né? Pelos acontecimentos do primeiro filme, né? Além de ficar vazia, imagina assim, porque assim, levando os fatos, né, que aconteceram posteriormente, imagina assim, o cara no primeiro filme ele tem a vida dele destruída. Não, ainda não é um cenário apocalíptico, né? Ele tem a vida dele pessoal destruída. E digamos que após essa destruição da vida pessoal dele, o mundo acaba. Então não tem como ele reconstruir a vida pessoal dele naquele cenário, né? Ele não tem nem espaço para reconstruir essa vida. Não tem o que fazer. O mundo acabou, não tem como ele reconstruir, né? Geralmente, quando se a pessoa, às vezes, dentro do cenário dele, né? Na literatura, na filmografia, sei lá, qualquer coisa assim. Estamos falando de coisas fictícias, né? Não estamos falando de mundo real. Mas o cara tem ali o que acontece com o Max no primeiro filme, que acaba com a vida pessoal dele, o mundo segue. E depois daquela fase de luto, o cara tem chance, não que continue, que às vezes as pessoas realmente acabam de alguma maneira também, né, junto, né? Sucumbem, né? Mas assim, geralmente as pessoas, o mundo tá aí e ele tem chance, né? O mundo dá a chance para ele reconstruir a vida pessoal. Isso aí. O Max não teve essa chance, porque assim, a vida dele pessoal foi destruída e o mundo acabou. Aí ele vai fazer cara, eu acho que esse seu ponto de vista é muito interessante, porque realmente faz muito sentido. Assim, além do cara ter tido o apocalipse pessoal, o mundo sofreu um apocalipse, então assim, ele não consegue reconstruir, né, cara? Só que ele reconstruir, não tem chance, né, de reconstruir o que ele perdeu, né? Mas o que ele tem, e é por isso que é um personagem que se mantém interessante, e por isso que tem filmes bacanas dele, é que o que ele tem é o instinto de sobrevivência dele não acaba. Tipo, ele não é um cara que desistiu de viver, do tipo, beleza, minha vida acabou, o mundo acabou, foda-se, vou morrer. Não, tipo, ele tem esse lance de, não, peraí, cara, eu tenho que ficar vivo, né? Por algum motivo inexplicado, mas ele ainda tem essa chama de querer estar vivo, e é por isso que a gente tem histórias posteriores ao primeiro filme, mesmo tendo esse cenário que é muito legal que você colocou, que a vida do cara destruiu, depois o mundo acabou, ele não tem espaço para fazer nada, mas e aí? Por que ele existe? Não, ele tem esse instinto de sobrevivência fudido aí, né? E queira ou não queira, ele era um homem da lei, ele era um policial, e mostra no filme, além dele ser um policial, um homem na lei, que tem como uma das suas diretrizes proteger as outras pessoas, né?
Ele também, o filme mostra que ele é uma boa pessoa, né? Então, assim, isso ele carrega pros outros filmes, né? É isso aí. E falando ainda, eu acho que dá pra falar depois um pouco de outras coisas na cultura pop que não seja o cinema, mas o cinema ele é um grande expoente para esse cenário. Mas quando a gente fala de Mad Max, cara, e de cenário pós-apocalíptico, me lembra também um outro cenário e com outro personagem que ele tem um histórico não tão trágico quanto o do Mad Max, mas ele é muito mais um anti-herói do que um herói, mas que é uma história que a gente gosta também, a gente já citou ela de alguma maneira, eu sei que você pessoalmente gosta pra cacete, que é o mundo do Fuga de Nova York e Fuga de Los Angeles, do Kurt Russell, que também é um futuro pós-apocalíptico, onde ele, o Snake, é um ex-soldado, só que ele se alterou. Então, assim, ele teve a vida mudada, o futuro pós-apocalíptico fudeu o mundo e mudou ele. Então, assim, ele se torna um anti-herói. Ele não é aquele cara como o Max, que é super bonzinho, que o Max não sai ajudando as pessoas velhinhas a atravessar a rua. Mas todo mundo que vem atrás dele, ele ajuda imediatamente, porque ele tem esse apelo, talvez, de ter sido um homem da lei, etc. O Snake, do Fuga de Nova York e Fuga de Los Angeles, já não. Ele deixou de ser esse herói. Sim. Ele virou um cara que vive porque ele vive, assim, pelos interesses pessoais dele, acaba sendo um anti-herói pelas consequências ali da história, mas é um cenário bacana também, porque tem um pouco mais de tecnologia do que o Mad Max, né? É um pouco mais absurdo, e diferente do Mad Max, que acontece no nada, e do Eli, que é um futuro pós-apocalíptico desértico, etc., ele também tem uma questão mais Akira. É um futuro pós-apocalíptico que acontece em urban, tá no cenário que um dia foi uma cidade, né? Sim. Exatamente, né? Assim como Fuga de Nova York, Fuga de Los Angeles, e no Akira a gente tinha a Tóquio, Velha Tóquio, né? Que são lugares que foram habitadas ali, teve uma sociedade e tal, e que foram meio que esquecidas, foram dominadas pelas gangues, pela galera, pelos errantes, né? Então, é muito mais parecido também com a parte do Akira. E o Snake, cara, ele é isso aí que você falou realmente, né? Porque ele, diferente do Max, que é um cara que teve a vida pessoal destruída, mas ele manteve ali a sua parte, digamos assim, os seus princípios, o interior, né? Até mesmo pelo clima do filme, né? O Fuga é um filme muito mais, digamos assim, mamão com açúcar do que o Mad Max, né? Apesar do Mad Max também não ser um dramalhão. O primeiro, sim, o primeiro é bem pesado, mas os outros nem tanto. O Snake, ele foi meio sacaneado, né? Então aí ele pega aquele jeitão, né? Ele fica com aquele jeito meio que de individualista, querendo que se foda o resto, né? Porque ele foi muito sacaneado, né? No prelúdio ali do personagem. Legal. Mas é legal, o cenário bacana. É bacana. Tem um cenário, cara, que eu gosto, que eu achei interessante. Eu achei... O filme não é uma coisa assim, uma pintura, mas o cenário é bem bacana, que é aquele filme O Padre. Sei. Sabe? Tem tipo uns vampirão, sei. E aí a igreja... se eu não me engano, é quadrinho, não é, cara? Veio dos quadrinhos, do Padre? Eu acho, cara, eu não sei dizer. Eu acho que o cara ele é caçador de vampiro, não é? Tipo, parece o mundo é meio que... É um cenário meio pós-apocalíptico. Então eles vivem, tem uma sociedade que é criada ali murada, né? Dentro dos muros ali. Ela é esterilizada, e no mundo externo fica meio que uma galera que eles chamam de vampiros lá, que é uma galera meio que... E aí a igreja instituiu os padres, que são os caras que caçam, né? Tipo, são caçadores, né? É meio uma instituição que caçava esses caras, né? Esses vampiros aí.
O Padre, se eu não me engano, ele é baseado num quadrinho coreano, alguma coisa assim, porque acho que é coreana a história. E o bacana desse aí é que, assim, a gente falou até agora, ó, a gente falou, por exemplo, do Mad Max, Desastre Nuclear. A gente falou do Exterminador do Futuro, que tem uma questão de desastre nuclear mais guerra, né? Akira, guerra, desastre nuclear. O Padre, o futuro pós-apocalíptico dele é porque a guerra entre humanos e vampiros, ao longo dos séculos, ela foi tão devastadora que ela acabou com o mundo. Exato. Não foi necessariamente uma bomba que explodiu, né? Foi o fato dessa guerra ser tão macabra que acabou com o mundo. Então, o pós-apocalíptico, o motivo desse cenário pós-apocalíptico é a guerra, né? Uma guerra muito longa entre vampiros e humanos. E é bacana esse filme, é bacana. Realmente, é o que você falou, não é um puta primor, mas ele tem uma estética legal e tal. Esse filme é interessante. Eu gosto daquele ator que faz o padre, o filme do padre, que é o... É o Visão, né? É o Visão e tal. Acho ele bacana. Eu lembro dele, cara, num filme com... como que chama? A primeira vez que eu vi esse cara é Coração de Cavaleiro, com o Heath Ledger lá. Heath Ledger? Heath Ledger. Que tem as músicas lá que eles dançam? Tem uns rock and roll, né? Umas músicas cenário medieval que o cara quer ser campeão de lança, né? De justa. De justa. E esse cara, que eu não lembro o nome dele, que faz o padre e faz o Visão, ele é um escritor, né, um poeta, e ele pede uma grana lá no jogo e o cara ajuda ele e ele vira meio que o mensageiro, né, o porta-bandeira ali do cara, então ele apresenta o cavaleiro que é do... É bem legal esse filme. É como se ele fosse o escudeiro do cara, né? Assim. Foi assim, é bem interessante. Cara, e falando nisso, outro filme que eu lembrei, que é um cenário pós-apocalíptico, que não vem de guerra e nada, mas é bacana. É com uns atores famosos também, você vai lembrar, que acho que é Reino de Fogo, que os dragões voltam. Puta, é com o... E destrói. Sim, é com o Batman, pô. Com o Christian Bale. É com o Christian Bale. Puta, esse filme é muito legal, cara. Esse filme é muito legal. O retorno, né? Os dragões retornam ao mundo, né? E devastam, destrói tudo, não sei o que. Aí vira um cenário pós-apocalipse da humanidade tentando sobreviver, né? Aos dragões que viraram a raça dominante, né? No mundo, né? A raça... Isso. Exato. E o apocalipse acontece por conta da volta dos dragões, né? Não foi desastre nuclear, nada. Assim, pelo fato dos dragões ressurgirem, eles devastam a humanidade e aí os que sobram existem para tentar, de alguma maneira, sobreviver a esses caras. E aí tem toda a sociedade que é dominada, que é liderada pelo Christian Bale ali, que eles estão ali num castelinho e tal, ali em Londres, né? E vem um americano que quer caçar os dragões, né, cara? Que é o Matthew McConaughey, se eu não me engano, que ele vem, que ele tem um tanque de guerra e tal, e ele vem convencer os caras assim, velho, a gente tem que atacar os dragões, a gente não tem que ficar sobrevivendo aos dragões, a gente tem que matar os dragões. É muito bacana esse filme, cara. Esse filme realmente é muito interessante. É muito interessante. Um cenário pós-apocalíptico meio que bem fora da curva, assim, né? Tipo, mas é legal, o filme é bom. Sim, é um filme bacana. Tem um filme de 2000 e alguma coisa, cara, 2012, 13, 14, por essa época aí, com o Chris Evans. É um filme pós-apocalíptico bacana, porque ele tem o pós-apocalíptico. O motivo disso foi uma mudança climática. A gente falou um pouco de catástrofes climáticas no episódio anterior, né, da quarentena. Esse aí é posta. Então, assim, houve alguns experimentos climáticos que não deram certo. Na verdade, a humanidade estava tentando resolver o aquecimento global, etc. Não conseguiu e, na verdade, fudeu. E o mundo congelou. E aí, qual é a pegada? Qual é o mundo pós-apocalíptico? O que sobrou da humanidade está dentro de um trem. E esse trem não para de rodar. Esse filme chama Expresso do Amanhã, se não me engano. É muito interessante. E aí o que acontece? Esse trem, cara, ele é dividido em castas.
Então você tem na frente do trem os caras que são ricos, que vivem uma vida legal, e conforme você vai indo pro fundo dos vagões, pro fundo do trem, você vai ter a galera com menos grana que sobrou e que vivem de proteínas que, assim, depois ao longo do filme você vai descobrir do que é essa barra de proteína, como é que eles fazem isso e tal para alimentar. E obviamente acaba rolando uma revolução ali. E o filme se passa dentro desse trem que a humanidade no fim assim, é isso. Os que sobrou da humanidade tá dentro desse trem, e esse trem fica rodando o tempo todo, porque se ele parar, tá tão frio lá fora que congela e todo mundo morre. Saca? É muito interessante, cara. E é um filme mais recente, assim, que tem uma ideia pós-apocalíptica diferente da gente ver, porque se passa dentro de um trem, né? Legal. Eu não lembro desse aí, não. Acho que eu não vi. Não. Chama Expresso da Manhã. É bacana, cara. É com Chris Evans, foi... Capitão Ele América. já tinha feito o Capitão América aí e tudo mais. Legal. Bom, cara, existem alguns outros, a gente até citou, né, nos caras, existem cenários pós-apocalípticos epidêmicos, né? Então, por exemplo, filmes de zumbi, geralmente você tem cenário pós-apocalíptico, por exemplo, vai desde uma coisa mais séria, por exemplo, o Extermínio 1 e 2, né? Que são filmes que eu adoro, que eu gosto muito, que é pós realmente, né? Ele já começa, o mundo já acabou por conta dos zumbis. E você tem séries que meio que contam a passagem pelo apocalipse, né? Por exemplo, os filmes do Romero, não vamos entrar muito em detalhe, porque depois a gente vai ter um episódio só pra falar de zumbi, mas, por exemplo, os primeiros filmes do Romero, a sociedade existe e os zumbis aparecem. E quando a gente chega lá no terceiro, por exemplo, no Dia dos Mortos, a gente já tem o pós-apocalíptico, né? Cresceu tanto que a sociedade agora mudou, já não está passando pela transformação, já aconteceu a transformação. E aí a gente falou também, por exemplo, do Eu Sou a Lenda, que é um futuro pós-apocalíptico também de epidemia e etc. E dentro desse cenário, cara, eu lembro de um filme que assisti alguns anos atrás, que é meio indie. É um filme muito interessante, mas ele tem uma velocidade diferente, um ritmo também que você tem que ter pra sempre. Chama The Battery. Eu não sei se esse filme foi traduzido no Brasil, cara, mas é a história de dois amigos que estão sobrevivendo a um futuro pós-apocalíptico zumbi. Então, assim, eles são dois caras normais que não estão tentando fazer nada. Dois caras normais que estão tentando viver só. Só que o mundo tá tomado. Quer comer, jogar videogame. Exato, só que o mundo tá tomado de zumbis e são caras normais que chegaram àquela situação, beleza, estamos vivos, vamos continuar vivos. Eles não eram amigos antes, eles se tornam amigos por conta da situação. E é um filme diferente, porque geralmente quando a gente tem esse futuro pós-apocalíptico zumbi, a gente sempre tem super-heróis, né, cara? Caras que matam zumbi, dão tiro na cabeça, tal, meio que Evil Dead, o próprio Eu Sou a Lenda. Assim, sempre o cara é muito bom, né? Esse não, esses são só tipo. Tem sempre os combatentes, né? Isso, tipo Walking Dead, né? Tipo o Extermínio, que, puta, tem o exército lá tal. Esse aí não, são dois caras normal. E, cara, o filme é muito interessante, tem uma trilha sonora animal. E tem um olhar diferente do que é o futuro pós-apocalíptico zumbi, cara. É bem legal, bem interessante. Da hora, muito bom. Okay. E aí, cara, vamos fechar com RPG ou tem mais alguma coisa aí que você lembrou? Cara, não, eu acho que eu só queria citar mais duas coisas, cara. Um dos filmes recentes que, assim, recente, eu não sei de quando mas é novo, assim, comparado a Mad Max, por exemplo, é ontem. É um filme que a gente falou no último episódio, ou no episódio anterior, que eu citei rapidamente, que é com o Viggo Mortensen, com o Eterno Aragorn, chama A Estrada. Eu lembro que você citou mesmo. Puta, cara, esse filme é sensacional. Ele é um filme pós-apocalíptico. Houve ali se eu não me engano, é uma doença que também acabou com o mundo. A sociedade, assim, são pouquíssimas pessoas, não tem comida e tal. E é a história do cara com o pai dele. Ele é o pai e ele tem um filho. E ele tá tentando sobreviver a isso, tá ficando cada vez mais frio, então ele tá saindo de uma costa e indo até a outra costa para tentar achar um lugar mais quente, porque
esse apocalipse, né, tá também fazendo a Terra esfriar. Então ele tem que fazer essa travessia de uma costa a outra para tentar chegar num lugar mais quente, para tentar dar alguma chance pro filho dele viver, porque ele sabe que a geração dele se perdeu, a geração do filho dele talvez seja a última da raça humana, e ele tá tentando levar o moleque para esse lado para fazer. Cara, é um filme animal, só que ele é muito dramático, assim, é um filme que tem que ter um pouco de estômago para assistir, porque é bem triste, mas é um filmaço pós-apocalíptico, assim, muito, muito, muito bom, cara, muito, muito bom. E também queria, antes da gente falar de RPG, que existem outras coisas pós-apocalípticas que não sejam no cinema, né, cara? Sim. Que às vezes vem pro cinema, a gente falou, por exemplo, do Eu Sou a Lenda, originalmente é um livro. O Planeta dos Macacos, originalmente é um livro, mas no livro não tem a questão do pós-apocalíptico, é realmente outro planeta onde tem macacos. Foi no cinema que trouxeram a ideia pós-apocalíptica, que não tem no livro. E tem uma série de Stephen King que é totalmente pós-apocalíptica, que é muito legal, que chama A Torre Negra. Foi porcamente adaptado há pouco tempo atrás para o cinema. É muito ruim o filme, mas os livros, é uma série de livros, são extremamente interessantes. É um basicamente bem bacana, né? É o Roland, que é o Roland, exato, o Roland Descaim. Não tem nada a ver com o filme. Nada a ver. E nesse é um mundo pós-apocalíptico que... Qual é a explicação? O mundo, segundo o que está no livro, o mundo, ele seguiu em frente. Né? É esse termo que eles usam, assim, tipo... Cara, chegou uma hora que o mundo seguiu em frente. Então, assim, acabou aquilo ali. E aí as máquinas pararam de funcionar, e aí a tecnologia foi morrendo, as coisas começaram a dar errado, e... acabou meio que naturalmente, né, o mundo. E aí você tem a história do Roland Descaim, que é um pistoleiro que vem desse mundo, né, de uma dimensão onde aconteceu ainda, onde o mundo seguiu adiante, e ele vem para outras dimensões montar uma equipe para tentar chegar na tal da Torre Negra, porque esse lance do mundo ter seguido em frente, ele pode ir além dessas dimensões ou dessa dimensão dele, e se essa torre sofrer alguns problemas, pode destruir a existência como um todo. Então é a história desse cara tentando chegar nessa torre para tentar evitar que acabe-se de uma vez a existência, mas ele vem de um mundo pós-apocalíptico. E é legal porque teve um quadrinho, né, que conta o prelúdio dessa história, que conta a história de quando o mundo ainda existia do Roland, né, quando ele ainda tinha família, quando ele tinha ali toda... que é um mundo meio de cowboy. Jovem, né? Ele era jovem. Exato, é um mundo meio de cowboy. Eu tenho esses quadrinhos, eu tenho essa série. Puta, é muito interessante, cara, porque ele é uma sociedade meio Rei Arthur, né? Mas é cowboy, é western, né? E aí, ao longo do tempo, só que os livros não contam isso, né? Os livros você tem um pouco desse prelúdio em alguns pedaços, mas os livros contam depois. O Roland já é velho, tudo que ele conhece morreu. Ele já tá no mundo pós-apocalíptico, mas ele tem essa ideia de chegar nessa torre. E é um cenário muito bacana pós-apocalíptico. Até em alguns livros tem passagens por cenários muito conhecidos. Tem um cenário que é muito parecido com Mad Max. Tem cenários parecidos com algumas outras coisas pós-apocalípticas. Mas infelizmente, quando veio pro cinema, cagaram e viraram essa merda desse filme que fizeram aí agora, que não tem nada a ver com os livros. Pois é. Mas é legal, os livros eu não cheguei a ler tudo, é uma leitura bem extensa, né? Mas esses quadrinhos eu tenho em casa, desse prelúdio aí. É bem interessante. Bacana. Mas é isso, cara, eu acho que a cultura pop ela é recheada dessa ideia. A gente pode ficar aqui falando 3 horas sobre cenários pós-apocalípticos, e eu acho que alguns deles merecem sim episódios especiais, como por exemplo o Mad Max. E aí a gente vê quadrinho, por exemplo, tem o Dredd, que também é um cenário pós-apocalíptico, assim, essa ideia de uma nova sociedade que veio depois de uma catástrofe ou de um cataclisma, seja ele natural ou não, é muito comum na cultura pop, né? E é muito interessante, é por isso que tem muito expoente de filme, e nisso aí, se qualquer um que entrar na Netflix ou na Amazon e colocar qualquer coisa relacionada, ele vai ver uma porrada de filme, muitos bons
alguns nem tanto, como o Waterworld e o Mensageiro aí que a gente falou. Quem sabe aí a gente faz até um 2 aí, um Quarentena Pós-Apocalíptico 2, não sei, né? Tem bastante coisa realmente para falar de pós-apocalipse, assim. Tem até o desenho, tem o Wall-E da Disney, que é um filme que eu adoro, que é pós-apocalíptico e é um desenho animado da Disney para criança. É verdade. Verdade. Eu acho que até a gente pode, quem sabe, aí fazer sim mais um episódio Quarentena 2 aí pro pós-apocalíptico e falar que também, assim, cara, é um dos cenários muito interessantes quando a gente fala de RPG também, né? É muito interessante, cara. Eu ainda sofro sozinho, que eu criei uma história bacana pra cacete, pelo menos na minha cabeça, de um cenário pós-apocalíptico medieval pra gente jogar. A gente jogou, acho que 2 aventuras ou 3 aventuras e não levamos ela em frente. E eu sinto falta daquele jogo, porque, porra, pra mim tava tão legal aquele jogo, a maneira que eu desenhei, e a gente não conseguiu levar adiante. Eu não sei se você lembra desse jogo, que começava numa cidadezinha onde todo mundo começou a morrer, a natureza parou de funcionar, as frutas já não nasciam. Saiu, né, pra buscar E vocês eram a última caravana que estava indo ao sul, né, do continente, tentando achar uma saída e tal. Uma cidade mais, porque a gente não sabia qual era o motivo, mas o mundo tava morrendo, né? Então, assim, exato, não tinha mais sustento, né? Tipo, coisas básicas. As árvores não nasciam, as frutas não nasciam. Uma guerra, nada, era um lance assim, né? Tipo, e aí a gente tava... Nós éramos alguns, digamos, entre aspas, ali, heróis da cidade, que ficaram até o fim para levar os velhos e tal. Velhos, Era a última parte da caravana, uma galera já tinha saído em busca de um lugar melhor, né? Melhor não, um lugar que dava para sobreviver. Porque que desse algum tipo de esperança, né, para a cidade, para vocês e tal. E aí eu lembro da gente ter jogado umas 2 ou 3 sessões e paramos, como um monte de coisa a gente para, é difícil hoje em dia a nossa vida parar e levar, e é uma história densa que requer você estar sempre perto ali, né? Por exemplo, um jogo comum de D&D que você vai lá, beleza, eu tenho que entrar nesse lugar, pegar isso aqui e tal, aí você pode jogar daqui 6 meses que você pega o ritmo, né? Esse jogo, ele precisava de uma constância que a gente não conseguiu levar, e o jogo acabou ficando para trás, porque é uma temática muito bacana, né, cara? E até nesse caso aí a gente aplicou ela num cenário medieval, tipo, que é muito difícil de ter isso aí, né? Porque geralmente pós-apocalíptico a gente tá falando da sociedade daqui ou do futuro, né? E a gente tava tentando fazer isso aí num jogo de D&D e tal. Quem sabe a gente retome isso aí. Exato, cara. Eu acho que, assim, os cenários pós-apocalípticos, o steampunk, ou o catástrofe total, ou sei lá o que, é um cenário muito aberto, né? Aventuras, né? Então você pode ter tanto, você pode trazer uma questão de, digamos assim, de entraves sociais e questões políticas, ou de sci-fi, ou de qualquer coisa, investigação, não sei o quê. E ao mesmo tempo você pode ter, sei lá, uma bazuca implantada no braço, você pode andar com ela na rua, né? Então, assim, assim como os cenários medieval, fantasy e tal, que você é um cara que está preparado para a aventura a todo instante, né? Um pouco diferente com cenários mais realistas e atuais, né? Tipo, não é assim, você não pode sair com uma 12 na Avenida Paulista, né? Tipo, e o cenário pós-apocalíptico, ele te traz a tecnologia, muitas vezes a tecnologia, né? Que não tem no cenário medieval, mas te traz a liberdade de estar pronto para uma aventura a qualquer instante, né? Porque você não tem algumas amarras sociais, né? Então, como você falou, você pega um personagem que é um contador
você não vai sair do dia pra noite com uma bazuca na Paulista, mas num cenário pós-apocalíptico, meio que todo mundo é um sobrevivente. Então meio que todo mundo tem que se virar e você não tem algumas amarras sociais que fazem com que você possa explorar esses personagens e essas histórias de uma maneira um pouco mais aberta. Exatamente. O próprio cenário do Cyberpunk, por exemplo, o GURP Cyberpunk é um cenário pós-apocalíptico, né, cara? É um cenário pós-apocalíptico, assim, onde a gente tem a tecnologia no topo, implantes cibernéticos e os cambal, mas assim, é tudo diferente, né? Passou por uma onda, mas ele tem mais uma cara Akira do que Mad Max, né? Aí volta para aquela discussão que a gente teve alguns minutos atrás. É que o que eu quis dizer que ambos eles são desprendidos de costumes sociais, de costumes ou de regras ou leis, seja lá como as pessoas queiram chamar, ou a gente queira chamar nesse momento, que né, a gente entra num cenário mais capa-espada, né, num negócio meio que você, como você disse, sobrevivência e você pode ter um cenário onde pode ter as duas vertentes, né, também, né, você pode também fazer uma sociedade totalmente fechada a isso, por exemplo, seja um crime inafiançável se alguém te pegar armado, por exemplo, que é a transformação do pós-apocalipse, transformou a sociedade em uma sociedade extremamente pacífica, por exemplo, e aí qualquer pessoa com uma faca é um inimigo da sociedade, da humanidade, e o cara tem que ser... Então, assim, você pode explorar esses dois níveis também, né? Pode explorar o outro lado também, né? Que seria também de uma outra, com outro enfoque, mas ainda bebendo dessa fonte que você falou, ou seja, ao invés da gente ter um cenário onde você não tem mais amarra, você tem um cenário pelo contrário, que o pós-apocalipse trouxe muita amarra, que é, por exemplo, o cenário do Matrix. O Matrix é isso. Então, assim, para você viver naquele mundo pós-apocalíptico do Matrix, você tem que estar dentro da Matrix e aceitar a tua vidinha de gado. Porque se você estiver fora disso, você vai ser caçado pelas máquinas, as máquinas vão te triturar e te cuspir fora porque você tá pisando fora do quadradinho. Então, assim, é um cenário pós-apocalíptico que acaba sendo muito mais amarrado, né, em relação a regras e leis, do que um cenário cyberpunk ou desértico ou sem cidades e etc. Que ele sempre, independente para onde você leva, como mestre aí de uma aventura, o seu cenário, ele é sempre um cenário, o pós-apocalipse sempre te traz um cenário distópico, né? Então, assim, você pode navegar para onde você quiser, né? Então, isso é muito interessante porque te dá aberturas pro mestre, que às vezes ele serve como desculpa para você seguir, criar, entre aspas, ali uma sociedade da maneira que você acha melhor para dar sequência no jogo, na campanha, né? Ou até ter acontecimentos que seriam extremamente absurdos ou impossíveis de acontecer numa sociedade comum. Sim. Por exemplo, isso, tipo, mas como assim? Eu vou cortar meu braço e botar... Não, hoje você não faria isso, mas num cenário totalmente hipotético pós-apocalíptico, isso parece crível, né? De alguma maneira parece mais crível do que hoje. Então ele te dá essa abertura, realmente. Cara, é um cenário muito bacana de jogar. É muito legal de jogar. Quando você fala assim, por exemplo, vamos jogar uma aventura Nova York 2020. Então, assim, cara, a gente sabe o que está acontecendo em 2020. Tem um presidente, né, tem o parlamento, existem leis, existem regras, polícia, blá, 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 blá. Agora você fala assim, cara, em 2020 aconteceu um problema aí, uma pandemia e destruiu a sociedade, e o ano é 2035, e a sociedade agora é assim, do jeito que eu tô colocando para vocês. Pronto. Exato. Isso te dá uma abertura para que você consiga não só desenvolver tudo o que em volta aos personagens, né, de como eles vão interagir, né, como eles podem interagir com o universo criado,
como os próprios personagens serem a criação dos próprios personagens, né? Tipo, o cara pode ser um cara que veio do velho mundo, né? Pode ser um cara que nasceu já no novo mundo e já nasceu nesse espírito mais aventureiro e tal, de sobrevivência e tal. Então o cenário pós-apocalíptico, eu acho que a gente vai ter que fazer um outro dia aí, porque só de RPG a gente consegue falar muita coisa. É verdade. E é muito bacana, a gente jogou já algumas histórias em cenários assim. A última que a gente começou a jogar foi essa medieval. E com certeza eu espero que a gente consiga voltar a jogar RPG, e com certeza quando voltarmos, inevitavelmente uma hora ou outra, a gente vai voltar a jogar alguma aventura num cenário pós-apocalíptico. Isso aí. Cara, eu acho que pra hoje é isso, né, meu? Vamos ver se a gente faz um outro dia aí, uma outra quarentena, ou se a gente faz depois da quarentena um episódio falando sobre cenários pós-apocalípticos, que tem muita coisa que a gente pode conversar aí com a galera. Com certeza. Principalmente de jogo e outras coisas que a gente lembrar de cultura pop que a gente explorou pouco hoje, né? Não deu muito tempo falar de quadrinhos e de falar de livros e... É isso aí. A gente falou um pouco de filme também, não falou tudo que a gente consegue falar, acho que a gente falou assim de coisas mais conhecidas e algumas pérolas assim e tal, mas tem muita coisa que a gente conseguiria falar. Mas eu acho que já deu nosso tempo hoje, até passou um pouquinho já. E seguindo a regra da nossa live, a gente tem que dar parar aí no... É isso aí, para não ficar nosso bate-papo. Para não ficar tão cansativo para quem nos ouve, e com certeza é um assunto que vai voltar para o Erro Crítico, seja aqui ou seja em um outro formato, num outro bloco. E é uma coisa muito interessante, realmente daria para ficar fácil mais uma hora falando aqui, ainda iria faltar espaço, iriam coisas ficarem de fora, né? Então fica aí a nossa dica para a galera aí, a gente citou alguns episódios do nosso podcast aqui que já foram falados aí, falamos de Akira, Kevin Costner, etc. Dê uma olhada nos episódios anteriores, os nossos episódios estão em todas as plataformas de podcast aí. A gente está no Spotify também, pode dar uma olhada no nosso canal do YouTube, olhem a gente no Erro Crítico Podcast no Facebook, errocrítico.com.br é o nosso site onde a gente publica todos os nossos episódios, e fiquem à vontade aí para falar pra gente o que vocês acham de cenários pós-apocalípticos, como é que vocês estão passando essa quarentena, e logo logo a gente volta a falar ainda sobre o fim do mundo. Só falar, né, cara? Vivenciar, acho que não. Vamos deixar pra outros. Não. Deixa pra outros caras. Daqui a pouco eu quero viver, eu quero tomar um chopp com vocês, eu quero jogar RPG. Tem um monte de coisa pra fazer, cara. Pode crer, velho. Tá foda. Beleza, João? Beleza, man. Então até a próxima, cara. Falou. Até a próxima, valeu. Valeu.